Esta história foi contada por um grupo de policiais americanos. Você decide se é uma realidade ou uma ficção inventada. Conheça agora. O suposto homem que veio do futuro. No dia 7 de maio de 2022, um homem misterioso foi encontrado deitado no meio de um parque em Lander, Wyoming, Estados Unidos. O homem em questão foi encontrado por um grupo de adolescentes que estavam indo para uma aula de beisebol, quando de repente um deles viu uma pessoa deitada no meio de um campo. A princípio pensaram que era um sem-teto, porém as roupas que trazia eram estranhas. Ele usava uma grande túnica branca que ia do torso até as panturrilhas. Seu calçado era estranho, um tipo de borracha que cobria na sola dos dedos e nos tornozelos. Nas mãos, ele usava um anel feito de um metal estranho, e não havia pelos faciais em seu rosto. Os jovens começaram a chamá-lo para ver se ele estava bem. Um deles se aproximou para movê-lo, mas o homem simplesmente não respondeu. Eles tomaram a decisão de ligar para o treinador de beisebol. Alguns deles foram procurá-lo. Quando retornaram, o treinador tinha um kit de primeiros socorros com ele. Já haviam chamado as autoridades. O treinador imediatamente tentou acordá-lo movendo seu corpo, mas novamente aquele homem misterioso não acordou. Ele pegou um pouco de álcool para impregnar uma bola de algodão e depois colocou perto do nariz do homem. Quando o fez, ele começou a mexer a cabeça e pouco a pouco abriu os olhos. Começaram a ajudar o homem para que ele possa se sentar, ofereceram-lhe um pouco de água, e começaram a fazer perguntas. Como ele se encontrava, quem era, e como ele chegou ali. Mas o rosto daquela pessoa era de surpresa e curiosidade, olhava para eles como se fossem criaturas estranhas, olhava para todas as direções, mas de repente, o homem começou a sorrir, e para a surpresa de todos começou a falar em outro idioma. A polícia chegou imediatamente no local. Eles procederam rápido no lugar para levar o homem ao hospital, para revisão e interrogação. O homem foi interrogado por Laura Little, uma policial, e foi atendido no Lander Medical Clinic. Mas o que aquele homem disse para as autoridades os deixou completamente sem palavras. No início notaram que ele falava em outro idioma, que nunca foi identificada, simplesmente não soava familiar para nenhum dos seus interlocutores. Mas para a surpresa de todos, no momento em que iam chamar uma enfermeira para que conseguisse um intérprete, o homem começou a fazer sinais com suas mãos, aparentemente pedindo que esperassem um momento. Então ele fechou os olhos e entrou em algum tipo de meditação por cerca de 20 segundos. Surpreendentemente, quando ele abriu os olhos, o homem falava um inglês britânico perfeito. Abre aspas, olá, meu nome é Lamael, fecha aspas. Essas foram suas primeiras palavras compreensíveis para a policial e o médico. Então, quando parecia que tudo estava ficando mais fácil, o homem começou a contar uma história fascinante que os deixou de boca aberta. Este homem disse que vinha do futuro, especificamente do ano 2336, e que chegou no nosso tempo devido a um experimento com um portal experimental que ele, junto com alguns pesquisadores, estavam testando. Até então a policial e o médico começaram a achar que ele era um louco ou estava drogado. Eles explicaram que fariam uma série de testes e que iriam tirar amostras de sangue. O homem, suposto viajante do tempo, respondeu que entendia a situação e que não se oporia a colaborar com eles, desde que ouvissem o que ele tinha para contar.
Este homem começou a descrever coisas incríveis. Disse-lhe que no futuro as coisas seriam melhores, não haverá guerras, porque já não haverá países. As mulheres não sofreram dor ao parir naturalmente. Os seres humanos poderão se conectar em um nível espiritual com a fonte divina e nos lembrará claramente de coisas de outras vidas. No futuro, os hospitais usarão teleporters para transferir pacientes do local do acidente ou de qualquer outro lugar, por meio do código genético. A maioria das doenças foram erradicadas pela nanotecnologia. Já não existirá veículos com rodas presas no chão, as pessoas não viajam mais assim, e seus veículos só podem ser vistos em nossa memória. Superaremos a velocidade da luz, alcançando algo muito mais rápido, algo difícil de explicar, mas que vocês poderiam entender como a velocidade do pensamento. Através da nanotecnologia poderemos compartilhar nossos pensamentos com os outros, como se estivesse acontecendo com eles mesmos. As telas que vocês chamam de televisores estão agora dentro de nós. A identificação será através da essência do espírito de cada quem, que é único, irrepetível e infinito. Podemos estudar e compreender outros mundos, desde que tenhamos vivido neles em vidas passadas. Logo descobrirão que o que agora chamam de matéria escura é a prova da existência do espiritual, e é o que une esses dois mundos. Poderemos nos comunicar com outros seres vivos e sentir suas emoções. As máquinas serão uma combinação do analógico e orgânico, que serão energizadas por energia escura. A nanotecnologia nos permite ficar mais tempo debaixo d'água. De repente aquele homem parou de falar. A policial e o médico que acompanhavam o caso estavam surpreendidos da maneira como esse homem descreveu o que estava por vir, então pediram ao viajante que continuasse falando, mas ele permaneceu em silêncio por mais 10 segundos. De acordo com a descrição das duas testemunhas, era como se estivesse ouvindo uma mensagem de voz no seu interior. Imediatamente se levantou e pediu permissão para entrar no banheiro, que ficava anexo ao quarto onde eles estavam. O médico indicou que ele poderia entrar. Pouco antes de fechar a porta, o suposto viajante do tempo se virou e disse, abre aspas, obrigado por não me machucarem, fecha aspas. Depois ele entrou no banheiro. Esperaram por ele alguns minutos, mas depois de ver que ele não saía e nem fazia barulho, a policial começou a bater na porta. Curiosamente a porta não estava trancada. Quando abriram a porta, perceberam que o suposto viajante não estava mais lá. Ninguém sabe como ele desapareceu. As câmeras de segurança não mostraram sua saída nem nada suspeito. Os seguranças revistaram todo o prédio, mas nunca o encontraram. Ele realmente teria sido um viajante do tempo, ou um charlatão? Como ele chegou aqui? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Quer ver mais vídeos como esse? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Até a próxima!